Vamos lá então resolver essas questões dessa P. Com quase 40 minutos de atraso. Mas vai dar certo. Cadê esse negócio que não quer abrir? Agora tá. Ah, pronto. Destravou. Ele disse nessa questão 1. Cadê o mouse? Que uma carga Q com massa M. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Sim, sim. Sim, estou ouvindo, sim. Então, uma carga Q com massa M está presa a um fio ideal de comprimento L em uma região com gravidade G. Então, aqui a gente tem a nossa massa, né? Nossa carga com massa M presa a esse fio de comprimento L, onde tem uma gravidade aí G, apontada para baixo, obviamente, né? A outra extremidade do fio está presa a uma parede. Essa parede é muito grande, que pode ser considerada infinita, com densidade de carga sigma. Essa letrinha aqui chama-se sigma. Responda. Calcule o campo elétrico gerado pela parede. Então, campo elétrico gerado pela parede, módulo, direção e sentido, a uma distância x da própria parede, supondo que a carga da parede seja positiva. Indique todas as etapas do seu cálculo de modo ordenado. No item B, ele quer que reproduza o desenho na folha de resposta e nele indique as forças que atuam sobre a carga. No item C, determine o ângulo θ que o fio faz com a parede, supondo que a carga esteja em equilíbrio e em repouso. Você pode deixar a resposta deste item em termos do módulo do campo elétrico gerado pela parede. Campo elétrico gerado pela parede. Vamos lá. Eu vou pegar esta figura aqui. Só para facilitar a nossa vida. Cadê o... Tá sumindo tudo hoje. Cadê o negocinho onde eu escrevo? Ah, sim. Pronto, vamos lá. Jogar aqui. Vou aumentar o tamanho. Vamos responder o item B, que é para desenhar a figura para a gente perceber, né? Então, observe que ele disse que a parede é dotada de uma carga. Que carga é? Positiva. Vocês estão vendo aí? Aí no item A, ó, a distância x da própria parede, supondo que a carga da parede seja positiva. Então, vou colocar de azul aqui, ó, a carga da parede eletrizada positivamente com densidade de carga aqui sigma, né? Então vamos colocar as forças. Se eu colocar aqui uma direção x
direção X e aqui uma direção Y, certo? Os eixos aí X e Y, ok? Tá travando aqui até você. Eita, tá descarregando. Corre. Então, XY. Certo? Quais são as forças que agem aí? Vamos lá. Se essa carga aqui fosse negativa, ela estaria nesta posição de equilíbrio? Sim ou não? Se fosse negativo. Não. Não, porque a parede com a carga oposta iria atrair. Ela seria atraída, né? Isso, então a carga aqui só pode ser positiva, certo? Então aqui a carga aí nessa esfera é positiva para causar uma repulsão. Se deixar escrever era bom. Vou abrir aqui uma bolinha. Então aqui nós temos uma carga positiva. Positivo com positivo. Força de atração, repulsão. Repulsão. Então vou ter a força na direção de X. Na direção de X. E sentido positivo de X. Certo? É a nossa força, que eu vou chamar de FE, força elétrica. Força elétrica, certo? Para baixo, nós temos que força? Força da gravidade. Isso. Gravitacional. Perfeitamente. A nossa força gravitacional, que nós chamamos geralmente de peso, né? É o nosso mg. Isso. E tem mais outra força aí. Quem vai descobrir qual força está faltando? Essa carga. Tração. Isso, tração. Tração. Exatamente. A carga está presa a um fio. Então nós temos aqui uma força de tração, né? Ou tensão. Ok? Então o item B está respondido aí, ó. Já temos as forças que agem sobre a carga, certo? A carga. Se quisermos, podemos colocar aqui as componentes, né? Se a gente quiser, podemos fazer o desenho aqui e colocar essa componente da tração no eixo Y e componente da tração no eixo X, certo? Então deixa eu escurecer mais um pouco, porque a tração tem um ângulo aí, né? Então aqui temos a tração, componente da tração no eixo Y e a componente da tração no eixo X, certo? Observe que esse ângulo θ, vou subir um pouco ele aqui, esse ângulo θ, ele vai estar aonde nessa nova figura? Observe, ó, esse ângulo θ está entre o comprimento L e a parede que é vertical, certo? Ou seja, entre o comprimento L, ou seja, que é a tensão, e uma reta vertical. Vamos ver.
Onde é que está a reta vertical? Eixo Y. E o fio da tração está aqui, ó. Então, esse ângulo θ, ele vai estar aqui, entre a vertical, está aqui a vertical, e o fio, certo? Então, o ângulo θ vai estar aqui, ó. Θ. Certo? Só para a gente determinar essas componentes aí. Tá bom? Deixa eu ver se ele se desloca. Pronto. Ele disse no problema que essa carga está em equilíbrio. Equilíbrio estático, né? Não há movimento. Então a soma, aí outro sigma aí, ó, a soma das forças na direção x é igual a zero. É uma das condições aí de equilíbrio, né? Soma das forças é igual a zero. Ou seja, existe força, mas a soma delas tem que dar zero. Tá bom? No eixo X, quais são as forças aí? Nessa direção X. Quais são as forças na direção X? A força elétrica e a tração. Tá tudo na direção X. Porém, tem sentidos opostos, né? Esses sentidos opostos é que vai equilibrar e resultar em zero. Tá bom? Então, a força elétrica é igual à tração na direção X. Alguma dúvida até aí, gente? Não, tudo tranquilo. Tranquilo até aí, né? E essa tração no eixo X, quem é? Observe que a tração no eixo X está aqui, né? E o ângulo θ está aqui, ó. Então, essa tração é como se a gente desenhar ela aqui, paralelo, ó. Então, esse lado é oposto ao ângulo. Se é oposto ao ângulo, é o seno, né? Então, essa tração de x é igual a tração vezes o seno de θ. E a componente y, logo, é a tração vezes o cosseno de θ. Então, a componente de y está aqui, ela está do lado do ângulo, então, realmente é o cosseno. Então, quem é a tração tx é t vezes o seno de θ. Nesse caso, tx aí é negativo, não? Então, quando nós fizermos aqui a força resultante é zero, vai ficar a força elétrica menos a tração x igual a massa vezes a aceleração, né? Certo? Isso aqui é zero, né? Então, F é igual a Tx. Como você falou, é negativo, mas passa para o outro lado, fica positivo. Ou seja, eles têm que ser iguais. Ficou claro? Sim. Sim. Pronto, beleza. É porque eu já coloquei direto aqui, né? F é igual a Tx. Agora vamos analisar a direção y. Então, a soma das forças na direção y é igual a zero. Igual a zero. Quais são as forças na direção y? TY. Isso, TY
menos Fg. Pronto. Então, se a gente colocar Ty menos Fg igual a zero, nós temos que Ty é igual a Fg. Perfeito? Então, eu posso dizer que Fg, força gravitacional, é igual a Ty, e Ty nós vimos que é T cosseno de θ. T cosseno de θ. Então, temos aí essa força elétrica e a força gravitacional, certo? O que é que nós vamos fazer agora? O que é que nós podemos fazer aqui, ó? Se nós fizermos a razão, a força elétrica sobre a força gravitacional, força elétrica, calculamos aqui T seno de θ, T seno de θ, e a força gravitacional, T cosseno de θ. Aqui vai embora. Seno dividido pelo cosseno dá quem? Tangente. Isso. Então, a força elétrica é igual a força gravitacional, porque vai passar para lá multiplicando, vezes a tangente de θ. Certo? Lembrando que a força elétrica, lei de Coulomb. Qual a forma da força elétrica? Quem lembra? Não estão lembrados. A gente tem K1 vezes Q2. Isso. Q1 vezes Q2 sobre quadrado da o quadrado da distância. Isso. Só lembre que isso aqui é em módulo, né? Então, mesmo que dê negativo, a gente vai colocar aqui positivo, certo? Isso aí. Vamos só trocar o K, certo? Porque geralmente no ensino superior a gente usa mais o 1 sobre 4πε0. Não vai invalidar nada, tá bom? O K é igual a isso aqui, tá bom? E nós vimos que o campo elétrico ele é igual a quem? A K também, né? K vezes Q sobre D ao quadrado, certo? Vocês estão lembrados dessa expressão? Não, né? Não. Isso. O campo elétrico é inversamente proporcional também ao quadrado da distância. Se vocês observarem, certo? Isso aqui é o campo elétrico, né? Não é isso? Então, a força elétrica é igual a carga vezes o campo, tá bom? Então, a força elétrica é igual a carga
E isso aqui é o campo, certo? É o campo. F igual a Q vezes zero. Eu fiz isso só para a gente lembrar dessas três expressões, mas não precisava. Só precisava colocar isso aqui para vocês, ó. Certo? Que é o que nos interessa aqui, tá bom? Então, vamos substituir, certo? Vamos pegar isso aqui, colocar aqui, ó. Força elétrica é igual a força gravitacional vezes a tangente de θ. E quem é a força elétrica? É a carga Q vezes o campo elétrico. Carga vezes o campo elétrico, certo? Igual a força gravitacional vezes a tangente de θ. Vezes a tangente de θ. Então, o campo elétrico é igual a força gravitacional, que é o peso, sobre a carga, vezes a tangente de θ. Tangente de θ. Então, calculamos aqui o nosso campo elétrico, certo? Que ele pediu no item A. Ok? Então vamos só rever aqui. Cadê? Calcule o campo elétrico gerado pela parede, reproduza o desenho e determine o ângulo θ em função do campo elétrico. Então já temos aí letra B, letra A. A letra C, ele quer o ângulo em função do campo elétrico. Então, isolando aqui a tangente de θ, tangente de θ é igual a Q vezes E, Q vezes E, sobre o peso, né? Ou seja, a nossa força é gravitacional. Então, o ângulo θ vai ser o arco tangente de Q vezes E sobre a força gravitacional. Certo? Sobre a força gravitacional. Deixa eu salvar aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Não, por enquanto não. Observe que eu coloquei aqui nessa página aqui, no slide, né? No iníciozinho do slide, que se eu tenho uma parede aqui, ó, com carga positiva, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo transportar esse desenho. Esses dois. Vou colocar para cá. Observe-se que se eu tenho uma placa carregada, certo?
qual o campo elétrico se a gente usar a lei de Gauss e usando essa geometria cilíndrica como a geometria para a gente determinar o campo elétrico. Nós vamos ter campo elétrico saindo pelas bases desse cilindro, certo? Como é que eu calculo o campo elétrico? Através dessa expressão aqui, ó, a densidade de carga sobre 2ε0. Como é que a gente acha essa expressão? Sabendo que o campo elétrico a gente vai calcular através da integral de linha por conta da gaussiana, né, a linha fechada desse cilindro, é o campo vezes o elemento de área igual a carga envolvida dividido por ε0. Essa é a lei de Gauss. Lei de Gauss. Então, em uma superfície fechada, né, o fluxo elétrico a gente observa pela lei de Gauss. Então, se vocês observarem aí, nós teremos o fluxo duas vezes aqui, ó, pela base desse cilindro. Então nós temos o campo vezes a área mais o campo vezes a área igual, deixa eu descer aqui um pouquinho que ficou apertado, igual a carga envolvida dividido por ε0. Aqui eu tenho duas vezes o campo vezes a área, Q sobre ε0, isolando aqui o campo, isolando o campo elétrico, nós temos que a carga dividido por duas vezes é 0 sobre A. Essa carga dividido pela área é a nossa densidade superficial. Então, a densidade superficial sobre 2 é 0. Certo? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente fez uma questão muito parecida com essa que nós acabamos de fazer. Certo? Com essa questão aqui que nós acabamos de fazer. Só que ele dava valores. Sumiu já. Só que ele dava valores. Vocês estão lembrados dela? Sim ou não? Não. Não. Não, não muito. Pois tem uma questão muito parecida. Deixa eu ver se eu acho. Aula 4, não, essa foi só questões. Ou se não, eu posso ter postado só no vídeo. Vocês não assistiram a videoaula, tá vendo? Não estou lembrado. Vamos ver aqui.
Pronto, ela aqui, ó. Tá vendo? Essa foi, acho que foi do livro de Halliday, não lembro. Tá aqui a solução. A gente fez. Oi? Essa daí eu lembro que a gente fez. Exatamente. Só que ele pediu, ele deu valores, ó. Deu o valor da massa, da carga, deu o ângulo e pediu a densidade superficial da carga. Certo? Então, pega tudo, pega o ângulo, pega o campo para depois determinar a densidade superficial. Certo? E nessa outra questão a gente não usou a densidade superficial. Salvar como. Vamos seguir, né? Vamos para a próxima. Vamos lá. Mandou considerar as 3 cargas idênticas, todas de sinal positivo, dispostas como indicado na figura ao lado. Reproduza a figura na folha de resposta e esboce no item A as linhas de campo na região ao redor e entre as cargas. Item B, algumas superfícies equipotenciais na região ao redor e entre as cargas. O campo elétrico nas posições indicadas por um X. Qual a relação geométrica entre as linhas de campo e o campo elétrico? Qual a relação geométrica entre as linhas de campo e as equipotenciais? E o que mudaria nas respostas anteriores se todas as cargas fossem negativas? Vamos lá. Aqui agora. Vamos pegar essa imagem aqui. Vamos lá. Então, a carga é positiva. Carga positiva, certo? Antes de a gente concluir, vamos lembrar das linhas de campo. Quando a gente tem uma carga de sinal negativo, as linhas de campo, lembrando, são sempre radiais, ou seja, radiais vem de raio, né? Ou seja, são perpendiculares aí à carga, certo? E essas linhas, elas convergem para a carga ou divergem da carga? Quem lembra? Negativo converge? Exatamente. Então, as linhas de campo se aproximam da carga negativa, convergem para a carga negativa, certo? Agora, se nossa carga for positiva, nós teremos linhas de campo elétrico também radiais, porém divergindo ou saindo da carga positiva, certo? E é isso que nós vamos fazer nessa figura. Vamos desenhar as cargas elétricas aí divergindo, saindo dessas cargas, tá bom? Vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso aí, né?
Então, campo elétrico divergindo, linhas de campo elétrico divergindo da carga positiva. Então, todas elas aqui, ó, saindo da carga positiva. Venha só 4 aqui. Certo? Então, linha de campo divergindo da carga positiva. Tá claro isso, gente? Positivo, tá claro. Pronto. Então, se eu quiser colocar mais, vou colocar tantos quanto eu queira, né? Para não ficar cheio de linha aí, vou deixar só aqui. Aí ele quer também o campo, vou fazer logo o C, ó, o campo elétrico nas regiões de posições indicadas por X. Indicadas por X. Bem, o campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele tem que ser tangente às linhas de campo elétrico e no mesmo sentido delas, certo? Por exemplo, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, nós sabemos que as linhas de campo saem do positivo e vão para o negativo, né? Diverge de um e converge para o outro. O vetor campo elétrico é tangente a essas linhas e no mesmo sentido delas, certo? Quando nós temos aqui duas cargas positivas, o problema é que quando ela chega aqui, se esse x estiver equidistante dessas duas cargas, elas não podem continuar o caminho, porque se continuasse o caminho, estaria convergindo para outra carga positiva, e não pode convergir, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Ou nesse ponto, o campo elétrico é zero, ou ele vai sofrer um desvio para que não continue e caia sobre a outra carga positiva, certo? E aí nós teremos um campo elétrico aqui tangente desta forma. Deixa eu melhorar aqui. Então, temos o campo elétrico aqui, ó, tangente a esse ponto, certo? Laís, você que viu esse gabarito dessa prova, você lembra dessa questão? Lembro mais ou menos. Você lembra se aqui é zero ou ele colocou a tangente? Não consigo lembrar disso. Não consegue, né? Não. Então, a dúvida é essa. Depois a gente confirma lá, certo? Ele não bota o gabarito assim na plataforma, ele coloca nos fóruns. Nos fóruns, né? Essa daqui é simples, ó. No eixo X,
Eu vou prolongar aqui o vetor. Se eu prolongar o vetor da linha de campo, né? O nosso campo elétrico está no sentido da linha, né? Está nesse sentido da linha. Esse aqui não tem errado, certo? Este aqui, esse aqui de outro X, deixa eu colocar aqui essa linha de campo mirando o X. Aí aqui eu tenho essa também mirando o X. Aí a chamada está prestes a acabar também, professor. E é 4 minutos. Dá tempo da gente finalizar. Bem, eu vou considerar apenas um deles para facilitar a nossa vida. Certo? Nós teremos aqui o campo elétrico neste sentido. Ok? Tem um campo elétrico nesse sentido. Ele pediu também a superfície equipotencial. Superfície equipotencial, que é equi, de igual, né? Deixa eu ver, faltam 3 minutos. Algumas superfícies equipotenciais, ou seja, de potenciais iguais na região ao redor entre as cargas. Superfície equipotencial, o próprio nome já diz, é aquele que tem o mesmo potencial elétrico. E a superfície equipotencial, ela deve ser tangente às linhas de campo. Para ser tangente às linhas radiais, ela deve ser circular e concêntrica, tá bom? Então, essa linha verde que eu estou desenhando, ela é perpendicular às linhas vermelhas. Ok, gente? Alguma dúvida até aí? Não, tudo bem. Não. Vamos sair agora que já vai finalizar. E eu volto em instantes. Voltaremos em instantes. Até aqui, tudo bem, gente? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, né? O que é que nós vamos escrever aqui, ó? Vocês podem colocar assim, linha vermelha representa as linhas de campo. As linhas de campo. Linhas de campo ou linhas de força, tanto faz. Linha verde. Linha verde. Representa a superfície equipotencial. Superfície equipotencial.
potencial. Pronto. Então, lembrando que essa linha verde com a linha vermelha são perpendiculares, né? Ângulo reto. Tá bom? Superfícies equipotenciais. Então, o que é que ele quer mais nessa questão? Letra A, linha de campo, já fizemos. Letra B, algumas superfícies equipotenciais. Letra C, o campo elétrico na posição X. Qual a relação geométrica entre as linhas de campo e o campo elétrico? Linhas de campo e o campo elétrico. Qual a relação aí entre eles? Item C. Qual a relação entre eles? Deixa eu pegar isso aqui e apagar. Item C ou D? Item D. Qual a relação geométrica entre as linhas? Qual a relação geométrica? Quem lembra? Entre as linhas de campo em vermelho e o vetor campo elétrico. Eles são o quê? Perpendiculares ou tangente? Tangente, né, gente? Tangentes, né? Isso. Isso mesmo. Então, o vetor campo elétrico é tangente. Tangente às linhas de campo. E no mesmo sentido. E no mesmo sentido delas. Tá trolando essa canetinha aqui. Então, o vetor campo elétrico é tangente às linhas de campo ou linhas de força e no mesmo sentido delas. Na letra E, qual a relação geométrica entre as linhas de campo e as equipotenciais? São perpendiculares. As linhas de campo, não, a superfície equipotencial são perpendiculares às linhas de campo. Então essa verde aqui, ó, a verde com vermelho são perpendiculares, né? Então as linhas de campo são perpendiculares às superfícies equipotenciais. E por último, o que mudaria nas respostas anteriores se todas as cargas fossem negativas? Item E continuaria a mesma coisa. Item B, D continuaria a mesma coisa. Não muda. Linha de campo e campo elétrico, tangente, não muda. Ia mudar o sentido aqui, ó.
certo? Aqui é mudar o sentido, aqui muda o sentido, aqui não muda. Então A e C iria mudar o sentido. Então letra F. Quando a carga é negativa, as linhas de campo divergem. Então, quando a carga diverge, não, converge, né? Quando a carga é negativa, as linhas de campo convergem. Convergem para a carga. Logo, os itens A e C, deixa eu confirmar se é isso mesmo, tem a linha de campo ao redor, então alteraria, aqui não altera o campo elétrico nas regiões, nas posições. Os itens A e C mudariam. Mudariam. D não muda e E também não muda. Ok, gente? Perguntas, dúvidas? Alô, tem alguém aí? Tá ok, boa tarde. Não me abandone, viu? Vou abrir aqui o FET simulador só para a gente visualizar aqui, certo? Cadê? Esse aqui, ó, as cargas e campos, para a gente brincar um pouquinho. Eu vou pegar aqui uma carga positiva, três cargas negativas com o mesmo valor, 1 nanocoulomb. Vou fazer um triângulo como estava naquela questão. Vou colocar assim, ó. Certo? Estão percebendo aí, gente? E vou agora colocar as linhas de campo, ó. Vou acionar aqui, ó. Tá vendo as linhas de campo? Sim. Sabe o que é isso? Em vermelho, a tensão elétrica. Então, a tensão elétrica é mais próxima ao redor da carga. Certo? Vamos medir essa tensão. Vou pegar aqui, ó, o voltímetro, ó. O voltímetro está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Está aumentando. Ele disse aqui, a superfície aqui potencial. Ou seja, ao redor aqui, se a gente vai dar uma superfície aqui potencial. Mas vamos aproximar aqui, ó. Observe que está aumentando cada vez mais, ó. Ó, na carga, sobre a carga tem o maior valor aqui. Deixa eu ver se tem algum ponto aqui, 0.
tem. Não tem. Deixa eu pegar essa régua aqui. Só para colocar essa distância. Cento e 42. Não é? Tá diminuindo. Aí depois fica aumentando. Então tem tensão em todo ele. Então essas foram as linhas de campo que nós desenhamos, né? Agora vamos mudar essa carga. Vamos colocar ela negativa. Poxa, não se anulou não. Aqui se anulou. Observe que não aparece nenhum campo elétrico agora. Por quê? Alguém... Porque como eu coloquei uma carga negativa sobreposta à carga positiva, uma vai anular a outra, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a carga positiva, vou deixar só a negativa. Então, ó, converge para o negativo, mudou o sentido, certo? A tensão agora, olha a tensão próximo da carga, ela diminui cada vez mais, ó. Menos 20, menos 21, ou seja, polo negativo, menor a tensão elétrica, certo? Nesse caso, carga negativa, menor a tensão elétrica. Esse sensor vetorial aqui. Ele dá, esse sensor dá o sentido do campo com a intensidade do vetor. Certo, gente? Se vocês quiserem brincar, tem mais coisas de eletricidade aqui para vocês se divertirem, viu? Quem for da área de licenciatura, então, tem muita coisa de física. O nome do portal é PET, né? De química, matemática, biologia. É FET. PHET. FET Colorado. FET. Isso. FET Colorado. E isso aqui é de nível superior mesmo, viu? As aulas. Oi? Esse link tem em uma das nossas aulas na plataforma. Eu cheguei a acessar. Agora eu não lembro em qual aula. Aí quem quiser depois dá uma olhada lá. Beleza. Muito legal isso aqui. Cadê? Voltamos. Voltando aqui. Deixa eu ver se eu vou salvar, que eu não lembro se já salvei. Foi. Vamos lá, próxima questão.
ele diz que um anel de raio R e densidade de carga linear lambda está no plano XY. Calcule o campo elétrico ao longo do seu eixo de simetria Z. Então, qual é o campo elétrico ao longo do eixo de simetria Z? O centro do anel está nas coordenadas x, y, z igual a 0, 0, 0. Faça um gráfico esboçando o comportamento do campo elétrico como função de z nas regiões z menor que 0 e z maior que 0. Então, vamos analisar esse anel de raio R, densidade de carga linear lambda. Então, R lambda. Vamos calcular o campo elétrico. Campo elétrico. Vamos lá, ó. Pela fórmula, eu não sei se ele deixa já colocar a fórmula é essa aqui, ó. Campo é igual a Q vezes Z. Quem é Z? É a distância no ponto que a gente quer determinar o campo elétrico, né, partindo do eixo do anel, sobre 4πε0, Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Essa é a fórmula do campo, certo? Então, a carga vezes uma distância. Essa distância é do eixo do anel até o ponto onde a gente quer. Não sei se ele libera, pega a fórmula e já colocar, deu a resposta, ou ele quer que deduza essa fórmula, né? Se for para deduzir, o que é que vocês têm que fazer? Vamos desenhar um anel. O anel está carregado. Então, anel de radicidade, calcula o campo elétrico. Ele não disse qual o sinal da carga. Eu vou colocar positivo, mas poderia ser negativo. Então o anel está carregado positivamente. A distância do centro do anel até a superfície é o raio R, certo? E no ponto que a gente quer determinar o campo elétrico, essa distância até o eixo é Z, chamamos de Z, certo? E essa distância do anel até o ponto do anel até o ponto que a gente quer determinar, a gente vai chamar de Rzinho, certo? Aqui nós temos um Rzinho. E aqui formou um ângulo que eu vou chamar de θ, ângulo θ. E vamos analisar essa figura aqui primeiro. Eu vou pegar esse triângulo, tirar aí do anel, para a gente visualizar. Então, nós temos aqui o nosso Z, aqui o nosso Z, o nosso Rzinho, o nosso Rzão. Z, Rzinho e Rzão, certo? E o ângulo θ é entre Rzinho e Z. Ângulo θ entre Rzinho e Z. Tá claro até aí, gente? Alô, tem alguém aí? Sim.
Sim. Que relação nós temos entre Rzinho, Rzão e Z nesse triângulo? Rzinho igual quadrado, a raiz quadrada de Z ao quadrado mais R ao quadrado? Isso? Exatamente. Teorema de Titio Pitágoras, né? R ao quadrado, Z ao quadrado mais Rzão ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né? E como você falou, pode também colocar dentro da raiz. Certo? Quem é o cosseno de θ? Quem é o cosseno de θ nesse triângulo? Z sobre o Rzinho? Exatamente, Z sobre Rzinho, né? Então aqui estão os catetos e aqui a hipotenusa. Então Z sobre Rzinho. E o seno de θ? O Rzão sobre o Rzinho. Rzão sobre Rzinho. Certo? Podemos escrever também assim, ó, cosseno de θ é igual a Z sobre Rzinho. Quem é Rzinho? Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio. Não posso escrever assim, porque é isso aqui, ó. Certo? Que se a gente quiser tirar a raiz, pode botar meio. Z ao quadrado mais R ao quadrado meio. Elevado a meio. Perfeito? Então, seno de θ a gente pode escrever da mesma forma. Então, Z ao quadrado mais Rzão ao quadrado elevado a meio, que é a nossa raiz quadrada, né? Ok? Vamos agora para o campo elétrico. Se eu tenho aqui um elemento de carga de Q, vai gerar um campo elétrico neste ponto. O campo elétrico está a uma certa distância da carga, certo? Não é sobre a carga, é a uma certa distância dela. Esse campo elétrico formado nesse ponto é um campo elétrico que se aproxima da carga positiva ou se afasta da carga positiva? O que é que vocês acham? Nós vemos na estante. Quando a carga é positiva, converge ou diverge? Diverge. Exatamente. Carga positiva, campo elétrico divergente. Ok? Se pegarmos outro elemento de carga oposto agora ao primeiro, desse lado de cá, vai gerar um campo elétrico também divergente, né? Se afastando da carga, certo? Deixa eu colocar para cá. Então aqui gerou
Esse elemento de carga gerou aqui um elemento de campo. Esse outro elemento de carga gerou aqui outro elemento de campo elétrico. Certo? Observe que esse campo elétrico, assim como esse, vai gerar suas componentes. Uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. Certo? Eu vou colocar isso aqui, dy. E esse outro elemento de campo também vai gerar suas componentes. Uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. dy. Certo? Então, se vocês ficarem atentos, observe que o campo elétrico na direção X, eles se anulam, porque um está para a direita e outro está para a esquerda, certo? Então, dx se anula. Mas dy não se anula, certo? Inclusive esse ângulo θ que está aqui, ele é igual a esse ângulo θ, porque está oposto aqui pelo vértice, né? OPV, oposição pelo vértice, oposto pelo vértice. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Se eu pegar essa figura e fazer ela assim, eu tenho aqui o elemento de campo elétrico, aqui o elemento de campo elétrico na direção Z, está aqui na direção de Z, e aqui o elemento de campo elétrico na direção de X, e aqui o ângulo θ, esse ângulo θ aqui, certo? Ângulo θ. Observe que a relação do nosso campo elétrico, o elemento de campo elétrico na direção Z, é uma relação de seno ou cosseno. Do lado do ângulo é o cosseno, né, gente? Cosseno de θ, certo? Tá claro isso, sim ou não? Sim. Então, dz é igual a d cosseno de θ. Sim, tá claro. Perfeito. Perfeito. E o nosso campo elétrico, vamos lembrar, qual a forma do campo elétrico? Vocês já me disseram, né? Eu não vou botar muito o 1 sobre 4πε0 para não ficar muito grande. K vezes Q sobre o quadrado de R. Quem R é a distância entre a carga e o ponto onde se quer determinar o campo elétrico. Então, distância entre a carga e o ponto onde se quer determinar o campo elétrico. É o nosso R. Então, R é o quadrado, certo? Como a gente tem um elemento de carga, então vamos colocar dE e aqui dQ. dE dQ, certo? E vamos
substituir aqui, ó, D é Z, nosso campo elétrico na direção Z, é igual a DE. Quem é DE? É isso aqui, ó. Então vamos, no lugar de DE, vamos substituir por K vezes dQ sobre o quadrado de R vezes o cosseno de θ, né? Então, vezes o cosseno de θ. Então, nosso elemento de campo elétrico na direção Z é K vezes dQ. Quem é nosso cosseno de θ? É isso tudo aqui, né? Cosseno de θ, ó, Z sobre Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado ao meio, né? E quem é o nosso R ao quadrado? É Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado ao meio. Então, vamos substituir. Então, dividido, cadê aqui? Quem é R ao quadrado? É Z ao quadrado mais R ao quadrado. Deixa eu aumentar aqui o tamanho, que está muito pequeno. Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio vezes o cosseno de θ. Quem é cosseno de θ? É Z sobre Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio, que é isso aqui, ó. Certo? Até aí, tudo bem? Sim ou não? Sim. Sim. Então vocês não prestaram atenção no meu erro aqui, ó. Eu percebi agora. Aqui não tem meio, porque aqui é R ao quadrado. Então R ao quadrado é Z ao quadrado mais R ao quadrado. Estão percebendo? Se eu colocasse Vai ficar 2 meio, né? se eu colocasse aqui meio, seria R. É quarto. Aí ia ferrar com a gente, né? Então aqui não tem meio, certo? Então vamos lá. D a Z igual a K vezes Z vezes dQ dividido por, ó, isso aqui é igual a isso. Quando eles são iguais, a gente pode somar os expoentes. Quando é que dá a soma desses expoentes? Lembrando que aqui é 1. Mais 1 meio, quanto é que dá? Mais 1 meio, 3 meio. 3 meios, né? Isso mesmo, né? Então aqui nós temos 1 mais meio. Então 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. 3 dividido por 2. Certo? Então 3 meios. Então a constante vezes a distância no eixo Z, vezes dq, Z ao quadrado mais 3 meios. Praticamente nós encerramos, só vamos integrar de um lado e do outro, já que tem aqui esse diferencial, né? Então vamos integrar do lado esquerdo e do lado direito da igualdade. Então KZ dQ sobre Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Vamos passar para o lado de cá. A integral
de DE é o próprio E, é o nosso campo elétrico. Aqui vamos tirar da integral K, Z, vai ficar integral de dq é o próprio Q, própria carga, né? Dividido por Z ao quadrado mais R ao quadrado, certo? E se a gente quiser, pode tirar essa constante K e colocar 1 sobre 4π epsilon zero vezes QZ dividido por Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3/2. Então esse é o nosso campo elétrico no anel. Campo elétrico no anel. Bem, se for para demonstrar, é essa a demonstração. Se não, aplica já a fórmula, que é essa que eu estou aí colocando em amarelo. Tá bom, gente? Eu não sei se ele quer que demonstre, se ele quer que só coloque a expressão que determina, certo? Observe que o campo elétrico com relação a Z, né? Com relação a Z, vou colocar aqui, para uma distância Z bem maior que o raio do anel, certo? Então isso quer dizer que Z ao quadrado mais R ao quadrado é o próprio Z ao quadrado, ou seja, R ao quadrado não vai influenciar na conta se o Z for muito grande. Isso quer dizer que o nosso campo elétrico ele vai ficar assim, ó, 1 sobre 4π epsilon zero vezes Q sobre Z ao quadrado. Sobre Z ao quadrado. Por quê? Porque se a gente pegar essa expressão, certo? Z ao quadrado mais R ao quadrado para um Z muito grande, aqui vai ficar Z ao quadrado, certo? Então, Z ao quadrado elevado a 3/2. Então, Z ao quadrado elevado a 3/2 vai ficar Z ao cubo. Com o Z de cima vai cortar, vai sobrar 1 sobre Z ao quadrado. Então, Z ao quadrado, certo? Então, para uma distância muito grande, certo? Do ponto que se quer determinar o campo elétrico, essa expressão se reduz a esta aqui. E observe que o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância. Quanto maior a distância, menor o campo elétrico, certo? Menor o campo elétrico. Perguntas, dúvidas, gente? Estão cansados já? Não. Sem perguntas. Sem perguntas.
Aqui é treinar, né? A gente só aprende aí treinando, fazendo 3, 4, 5 vezes. E aí é feito repetição, certo? E saber lembrar os conceitos: carga positiva, campo elétrico de afastamento, faz assimétrico, né? E vai deduzindo, certo? Vai deduzindo que chega lá. Chega lá. Ele pediu ainda nessa letra, nessa questão, que esboçasse o comportamento do gráfico como função de z, nas regiões z menor que 0 e z maior que 0. Como é que nós iremos fazer isso? Se aqui for Z, né? O campo elétrico com relação ao eixo Z, nós vamos ter um campo elétrico que é inversamente proporcional ao quadrado de Z. Então nós teremos isso aqui, ó, que equivale à lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb. Só que ele diz para um Z negativo. Só que para um Z negativo não faz sentido, porque essa carga aqui ela é em módulo, certo? Então não faz sentido aqui um Z negativo, né? Mas seria isso aqui, ó. Seria isso aqui. Certo, gente? Perguntas, dúvidas? Não ouvi, alguém falou aí, mas cortou. Não, eu falei tudo bem, mestre. Sim. Desculpa, não ouvi, cortou aqui. Deu para entender. Sim. Vamos lá. Vamos para a próxima agora. Eu coloquei aqui, ó, o anel, né? Um elemento ds, um pedaço aí do anel com a carga positiva vai gerar um elemento de campo de afastamento. Aqui tem nosso eixo Z, distância do eixo do anel até o ponto que a gente quer determinar o campo, R de raio, e o nosso Rzinho, que é o cateto aí desse triângulo, certo? Está aqui o campo elétrico de um anel carregado, e para uma distância dizer muito maior que R, essa expressão se reduz a essa aqui, ó. E no centro do anel, ou seja, para Z igual a 0, nós não temos campo elétrico. O campo elétrico é 0. Certo? O campo elétrico é 0. Considere uma massinha de modelar
com uma carga elétrica Q distribuída uniformemente em seu interior. E responda: esta massinha é feita de material condutor ou isolante? Então, eu tenho uma massinha de modelar com carga elétrica Q distribuída uniformemente em seu interior. Então, está dentro da massinha de modelar, certo? Se a massinha de modelar fosse um material condutor, certo? E tivesse carga elétrica positiva, o que é que iria acontecer? Essa carga iria ser distribuída na superfície externa do condutor. Por quê? Porque, como eles têm sinais iguais, eles vão ficar o mais afastado possível, certo? Se for um condutor. Certo? Quando não é um condutor, ele é um material isolante. Se eu pegar uma caneta, por exemplo, e atritar com um tecido, a caneta é um material isolante, feita com plástico, certo? Então, só vai ficar carregado a região onde foi atritado e não em toda a caneta. Então, para que tenha carga dentro do como é o nome? Da massinha, certo? O material da massinha tem que ser isolante. Ficou claro isso, gente? Então vamos lá. Esta massinha é feita de material condutor ou isolante? Isolante. Considere uma superfície gaussiana esférica de raio R ao redor da massinha. Calcule o fluxo do campo elétrico através dessa superfície. Indique, se for necessário, alguma suposição sobre o formato da massinha. Vamos lá. Então nós já sabemos que a massinha ela é isolante. Então nós vamos considerar uma massinha esférica com distribuição uniforme de carga elétrica em seu interior, como disse lá no enunciado, tá bom? Então nossa geometria da massinha vai ser esférica. Então ele quer que calcule o fluxo do campo elétrico. Então, quando eu tenho cargas no interior, essas cargas produzem um campo elétrico na superfície gaussiana. E ele diz que essa superfície gaussiana esférica de raio R
está ao redor da massinha. Então, vou fazer uma superfície aqui, esférica, ao redor da massinha. Então, essa é a nossa amperiana. Desculpe. Essa é a nossa gaussiana. Como em eletromagnetismo vocês vão ver também uma superfície fechada e tem a amperiana, aí eu falei em amperiana, mas aqui é gaussiana, certo? Então, essas cargas elétricas aqui produzem um campo elétrico na superfície gaussiana, como se houvesse apenas uma carga, uma carga pontual situada no centro, certo? No centro dessa esfera. Então, se é carga pontual, essa expressão da carga pontual ela serve para essa a distribuição uniforme de carga elétrica na esfera. E qual a expressão do campo elétrico de uma carga pontual? 1 sobre 4π é 0 vezes Q sobre o quadrado de R. Quem é esse R? É a distância do centro até a gaussiana, né? Esse é o R. Gaussiana. Ok? Bem, ele quer que determine o fluxo. Como é que nós vamos determinar o fluxo elétrico? Então aqui é o nosso campo elétrico, o nosso fluxo elétrico, φ, fluxo é igual fluxo elétrico é igual a integral do campo pelo elemento de área, certo? Como é uma superfície fechada, essa integral é de superfície fechada, certo? Bem, como a área aí ela é uma esfera, né? 4πr ao quadrado, a gente não vai precisar integrar aí, considerando a constante. Então, o fluxo do campo elétrico é o campo elétrico vezes a área. E quem é o campo elétrico? Nós vimos que na esfera de densidade de distribuição uniforme de carga equivale a uma carga pontual. 4π é 0 vezes Q sobre R ao quadrado, vezes a área da esfera, que é 4πr ao quadrado. Logo, esse 4π com 4π vai embora, R ao quadrado com R ao quadrado. Então, nosso fluxo elétrico é igual à carga no interior, ou seja, a carga envolvida pela gaussiana, dividido pela constante, certo? Então, aqui nós temos o nosso fluxo elétrico. E para finalizarmos
letra C agora. Aqui foi letra A, aqui letra B e agora letra C. A letra C agora, suponho agora uma outra superfície gaussiana que não envolva a massinha. Ou seja, a massinha está fora desta gaussiana. Qual o fluxo do campo elétrico através dessa gaussiana? Existe campo dentro da gaussiana? Vou fazer um desenho aqui para a gente perceber. Ó. Então eu tenho a nossa massinha com a distribuição uniforme de cargas e tem uma gaussiana que não envolve a massinha. Então essa é a gaussiana, certo? Nossa gaussiana. Observe que quando nós temos carga positiva, o campo elétrico é de afastamento, tá bom? Então, nós vamos ter linhas saindo da massinha, certo? Neste sentido aqui, que vai entrar na gaussiana de um lado e sair pelo outro. Ou seja, nós temos campo elétrico, tá aqui as linhas de campo ali, aí atravessando essa gaussiana, porém nós não temos fluxo elétrico, porque o que é o fluxo elétrico? É a quantidade de linhas de campo que atravessam uma superfície fechada. E nós percebemos que a quantidade de linhas que entra é igual à quantidade de linhas que sai. Eu só coloquei uma, mas poderia vir outras aqui, né? Ia entrar e ia sair. Ou seja, nós temos campo elétrico, mas o fluxo elétrico é nulo. Essa é a resposta. Então, como é que eu posso escrever aqui? Existe campo elétrico, mas o fluxo do campo é nulo. Pois a quantidade de campo que entra é igual, tá assim, que entra na gaussiana é igual a que sai. É igual. Deixa eu colocar mais pra cima, ficou estranho aqui.
é igual a que sai. Ok? Deixa eu salvar aqui. Salvar como. Então, gente, por hoje é só. Um bom descanso para vocês.